Quando devo fazer um propósito com Deus? Como deve ser esse propósito? Fiz um propósito com Deus e quebrei, e agora? Então eu vou tentar esclarecer o máximo de dúvidas possível nesse vídeo. Pois bem, meus irmãos, eu já quero começar com uma leitura bíblica que se encontra em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5, que diz assim: Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Como vimos, meus irmãos, nos versículos que acabamos de ler, Deus não tem agrado naquelas pessoas que fazem promessas, que fazem pactos, depois não cumprem com o prometido. Meus irmãos, infelizmente, o que eu vejo hoje é uma banalização da graça, onde as pessoas não pensam duas vezes antes de fazer uma promessa, um voto com Deus, e da mesma forma não pensam duas vezes antes de quebrar o seu próprio propósito, não tendo ciência da consequência que isso lhe trará, sem ao menos pensar o quanto isso desagradará a Deus. Isso tudo se resume no barateamento da graça, onde tudo é justificado com um discurso do tipo: ah, mas Deus sabia que eu não ia conseguir, ou Deus sabe que eu sou fraco. Não, meus irmãos, as coisas não são bem assim. Primeiramente, precisamos entender que Deus é perfeito, santo e justo. Quando você faz uma promessa com Deus, Deus está esperando que você a cumpra, em primeiro lugar, mesmo sabendo de todas as suas fraquezas. Da mesma forma que Deus sabe das suas fraquezas, você tem que ter ciência delas ao fazer um voto, uma promessa com Deus. Deus, ele é fiel para cumprir com todas as suas promessas, com todos os seus pactos que ele fez com o ser humano. E da mesma forma, ele espera de nós, mesmo que nós sejamos falhos. Antes de fazermos qualquer propósito com Deus, primeiramente precisamos nos perguntar algumas coisas. Em primeiro lugar, será que é realmente necessário eu fazer um propósito com Deus? Porque o que acontece muitas das vezes é que as pessoas fazem propósitos com Deus no momento em que elas estão mais fragilizadas, não tendo condições de cumprir este propósito, pois ainda não estão preparadas, não estão fortificadas o suficiente. Se você se encontra nessa situação, não jure palavras a Deus, não faça promessas. Ao invés disso, diga a si mesmo que você vai cumprir com aquilo que você está disposto a fazer. Como, por exemplo, você está disposto a fazer uma campanha de jejum e oração, o que é algo muito bom. Mas não diga a Deus que você vai ficar 8 horas em jejum ou que você vai todos os dias ficar 1 hora em oração, pois devemos estar cientes em que haverá dias que estaremos mais cansados, menos dispostos, e isso tudo influenciará nós a quebrarmos o nosso propósito. Então, se você realmente está disposto a fazer isso, peça ajuda para Deus, para que Ele te dê forças e que você leve o teu propósito até o fim, não trazendo para si maiores consequências, porque Deus levará a juízo todas as palavras que saem da nossa boca. Então, antes de tudo, se faça essas perguntas. É realmente necessário fazer esse propósito? Eu estou pronto para fazer este propósito? Só então faça algum voto com Deus. Meus irmãos, para termos mais ciência do quanto é sério cumprir um voto que é feito com Deus, vamos no livro de Juízes, capítulo 11, onde conta a história de um homem chamado Jefté, que estava numa guerra e faz um propósito com Deus em que se ele saísse vitorioso e Deus conservasse sua vida, ele entregaria para Deus a primeira coisa que saísse da sua casa quando ele estivesse regressando. Pois bem, Deus deu o inimigo em suas mãos, ele saiu vitorioso, se saiu ileso, e na volta para casa, qual foi a primeira pessoa que ele encontrou? Sua filha, sua única filha. A Bíblia é bem categórica em dizer que ele não tinha mais nenhum filho. Então Jefté diz à sua filha que estava muito abatido, muito aborrecido, porque tinha feito uma promessa com Deus e que não voltaria atrás em sua palavra. E a própria filha concorda, dizendo a seu pai para não descumprir aquilo que foi prometido a Deus. Então, o que tiramos de lição dessa história de Jefté é que devemos pensar bem antes de fazer qualquer propósito. E se fizermos tal propósito, devemos levá-lo até o fim e cumprir com aquilo que foi prometido a Deus. Outra questão é: fiz um voto com Deus e quebrei este voto. O que acontece muitas das vezes é que fazemos voto com Deus, quebramos o voto, tornamos a fazer aquele voto, quebramos de novo. E agora, o que eu faço? Bem, meu irmão, se você já fez um propósito com Deus e por algum motivo você o quebrou, você não conseguiu cumprir, peça perdão para Deus, se arrependa e continua a partir dali da onde você parou. E não faça novamente um propósito desse.
Porque o que acontece é que muitas das vezes saímos empolgados de um culto e nos precipitamos em fazer determinada promessa a Deus. Coisa do tipo, Deus, nunca mais eu vou tomar refrigerante. Esse é o tipo de voto que você não deve fazer com Deus. Primeiramente porque é algo muito supérfluo. Mas a partir do momento em que você fez promessa a Deus, que você fez um voto, aquilo se torna sério. Então, que você possa fazer propósito algo que realmente vale a pena, mas que primeiramente você analise se você está preparado e se você vai levar aquilo lá até o fim. Se não, não faça. Porque como eu já disse, Deus é justo e Ele espera que nós cumprimos com tudo aquilo que prometemos também a Ele. Bem, meus irmãos, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenha servido de edificação para vocês e que tenha esclarecido algumas dúvidas acerca deste assunto. Já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o joinha, porque serve de estímulo para a gente trazer outros vídeos abordando outros assuntos que causam dúvida na cabeça de muitos e que geram polêmica, tá bem? Deus abençoe os irmãos, fique com Deus e a paz do Senhor.